Ser dona da minha empresa me ensinou que por trás de toda grande mulher, existem outras mulheres que ajudaram ela a chegar lá. Foi o suor da minha mãe que pagou meus estudos. E foi só com o apoio da minha irmã que eu consegui cuidar do meu negócio e dos meus filhos ao mesmo tempo. Já cresci, já caí, já reinventei meu negócio, mas nunca fiz nada sozinha. Por isso a gente tem uma regra. Quando uma mulher sobe, ela puxa as outras para cima. Sebrae, a força da empreendedora brasileira. Olá a todos e todas, estamos começando mais um painel do nosso especial Agora Que São Elas, uma parceria da Exame com a Ladas, e o tema de hoje é pelo direito de envelhecer. Eu sou Marina Felipe, repórter de SG da Exame, e recebo aqui Cláudia Ruga, que está aqui comigo no estúdio. Cláudia é juíza, idealizadora do perfil Cool Fifties e também do site Inconformidades. E remoto, mas também não menos importante, recebo Cristina Sabá, sócia e CDO da Talento Senior. Muito obrigada pela presença, obrigada pela participação, Cris, Cláudia. E eu queria começar esse tema super importante que é o direito de envelhecer, mulheres com 50 anos ou mais, falando um pouquinho com a Cris de como que o etarismo tem atingido as mulheres no mercado de trabalho. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Mal. Obrigada pelo convite. Pois é, né? Esse tema etarismo, ele perpassa as demais intersecções, né? E para a mulher, como nas demais, ele é sempre um pouco mais complicado, né? A gente tem um olhar muito crítico para a nossa idade, tanto faz se você é homem ou se você é mulher, mas a verdade é que para a mulher o negócio pega mais, principalmente quando a gente está falando de mundo corporativo, né? Na academia existem estudos falando sobre o envelhecimento dos corpos, né? O que é uma crueldade. Enquanto os homens vão ficando 50, 60, vão ficando prateados, vão ficando mais bonitos, as mulheres, quando vão fazendo 50, 60, se desejam deixar o seu cabelo branco aparecer e tomar posse dele, começam a ser chamadas aí de largadas, né, que não se cuidam. E isso é um reflexo do que acontece em todos os pilares da sociedade, né? Então, no caso da mulher que está procurando manter a sua vida profissional ativa, esse viés de imagem que a sociedade tem, ele pega bem pesado com ela, né? Como se a idade nos limitasse de conhecimento, nos limitasse de produtividade. E Cláudia, na sociedade como um todo, não só no mercado de trabalho, como que tem sido a sua percepção? Você lida muito com os perfis online, então imagino que você também recebe muitas mensagens, né? O que está acontecendo? Eu recebo bastante. Em primeiro lugar, obrigada, Marina, pelo convite. Oi, Cris, tudo bem? Eu vou aproveitar essa fala da Cris e pegar esse gancho, que eu acho que é um tema que a gente tem que desconstruir também, que os homens envelhecem melhor que as mulheres. Isso não é verdade. Tanto no aspecto físico, os homens podem até querer me bater, mas as mulheres, eu acho que as mulheres passam de 40 a 50 anos, quando elas já têm essa percepção de que o mundo é muito mais cruel que o feminino, elas cuidam muito mais do que o homem. A mulher aos 40, 45, 50, quando ela se vê nessa fase da perimenopausa, menopausa, ela já tem essas mudanças hormonais, ela vai em busca, ela tem conhecimento das limitações dela, teoricamente físicas, ela vai em busca de um aperfeiçoamento, de melhorar. O homem não. O homem ele já está acostumado, ele já tem uma percepção da sociedade muito mais generosa, que ele envelhece melhor, ele fica do jeito que ele está. E eu sempre brinco, eu fiz um post que teve assim 600 comentários, quem envelhece melhor, o homem... Não era quem envelhece melhor. Você ainda acredita que o homem envelhece melhor? Basta você ir numa festa de 30 anos de formado da faculdade. Quem está melhor, o homem ou a mulher? Você vai ver que as mulheres estão lindas. Lindas, os homens estão muito mais descuidados. Aquele que era um gato na faculdade, de repente ele não é mais. Então eu acho que a gente tem que começar a desconstruir essa frase de que o homem aos 50, 60, ele está mais charmoso do que a mulher, porque não é verdade.
A mulher está muito mais cuidada do que o homem aos 50, aos 60 anos. Eu acho que a gente tem que começar com essa percepção. E a outra questão que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes do painel começar é como a mulher ela está sempre nesse julgamento, independente da idade, né? Ou é nova demais, ou é velha demais. Não é um nós contra eles, mas por que isso tem acontecido ainda e como combater esses vieses? Eu acho que a mulher ela tem uma visão muito crítica dela mesma. Quando você é adolescente, porque você é adolescente, você tem espinha, você se acha mais gordinha, quando você tem 20 anos nada tá bom. Eu acho que é estabelecido um padrão para a mulher inatingível sempre. E teoricamente aos 50, quando essa mulher era uma mulher esquecida, até 10 anos atrás, eu acho que a nossa geração veio justamente para quebrar esse paradigma, você chega nos 50 e a mídia em geral também está colocando novos padrões para essa mulher de 50, novos padrões estéticos também, ou seja, você não está liberta nunca. Eu acho que esse movimento tem que ser interno da mulher. Você chega aos 50 anos com muito gás ainda, intelectual, físico, a gente tem uma medicina estética super avançada, eu acho que a gente está numa fase que a mulher da geração X, que é a minha geração, não pode reclamar. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse padrão da mulher de 50, quando eles colocam na nossa frente uma Jennifer Lopez, olha, essa é a nova mulher de 50, para a gente não repetir esse mesmo padrão que nos foi imposto desde os 20. E na sua percepção, Cris, o que a gente pode comentar? E eu queria que você trouxesse mais um pouco de quem são as mulheres que estão no mercado de trabalho com 50 anos ou mais, até pela Talento Senior, que é a empresa da qual você é sócia. Pois é. Então, hoje a mulher 50 a mais, aí, em todas as suas classes, esses recortes, ela está atenta, né, ao que está acontecendo no mundo atual. Então, se antes a gente já estudava mais, se colocava mais, tinha mais coragem de enfrentar a situação, né, que é essa barreira que existe entre o homem e a mulher no mercado de trabalho ou até na vida, hoje em dia, a verdade, ela não só se torna como ela leciona, né? Então a mulher continua estudando mais, ela continua se dedicando mais à família e mais ao trabalho. Ela tem essa carga mental, né? De, olha, minha aparência tem que estar legal, né? Porque isso não passou, infelizmente, né? Como a Cláudia falou e eu concordo plenamente, ainda se acredita que o homem envelhece melhor e a sociedade cobra muito menos dele do que da gente, né? Então, a gente continua na luta para se ter voz, para se manter perceptível, né? As mulheres, elas são, via de regra, mais honestas consigo mesmo quando a gente vai falar de trabalho, tá? Quando a gente vai fazer as entrevistas, a gente tem conversado com elas, o homem, ele tende a esconder um pouco o jogo, se ele estiver procurando emprego, ele tenta manter aquela pose. A mulher não, ela fala abertamente que ela está sem trabalho, que ela tem procurado se atualizar, ela conta, né, como que ela está tentando chegar nas empresas, o que ela tem feito para melhorar a sua competência, a sua empregabilidade, né? Chega a discutir com a gente a questão salarial, sim, ela fala, olha, o meu custo de vida é tanto, eu deveria ganhar tanto para pelo menos manter, né? Ela negocia esse salário. O homem já é mais, não, o meu custo, não fala de custo de vida, se ele estiver realmente precisando, ele não vem falar que está precisando se recolocar rapidamente. Esse assunto com o homem, ele é mais trabalhoso, mais custoso da gente ter, né? Mas eu vejo que quando eu coloco as mulheres no perfil de vaga e submeto ao meu cliente, via de regra, assim, eu já teve momentos em que eu entendia que aquele perfil feminino era até melhor para a vaga, mas eu percebi uma predileção pelo perfil masculino, né? É uma pena, mas eu não posso interferir, porque na verdade, no final das contas, depois você toda a capacitação técnica na mesa, comparou os dois e teve um impacto, a preferência do cliente que vai decidir se ele vai ficar com o perfil feminino ou com o perfil masculino. A gente sempre tenta mandar até mais mulheres, né? Mas até nisso a gente acha um pouco de dificuldade, porque se a mulher olha aquela sopa de itens que precisa ter para ocupar uma vaga e ela acha que ela não tem um ou dois, ela já declina. É impressionante. O homem não. O homem, ele tem 4 dos 10, ele fala, não, mas eu aprendo. E vai. Claro que a mulher também aprende, mas ela segura mais. Eu tenho que insistir para que ela... Por que não tentar? Vai ser uma experiência para ela, né?
Então eu vejo que a gente, apesar de toda a evolução que a gente tem tido no mercado de trabalho, ou até com o tema etarismo, né, não com ageless, mas com ageful, né, o cheia de idade, consciente, né, das suas características, da sua competência, do seu conhecimento tácito, mesmo a gente fazendo esse trabalho, ainda tem muita coisa que a gente precisa tirar da frente para andar sem medo. Cris, eu só queria que você complementasse explicando um pouquinho quem são esses clientes, o que esses clientes estão buscando. Você não precisa necessariamente citar nome de empresas, mas entender, são grandes companhias, o que eles querem quando eles vão atrás de uma companhia como a sua, quais atributos são buscados hoje no profissional 50+. Hoje em dia, num profissional 50+, a primeira preocupação que as empresas têm, e a gente tem um público muito grande de startups, pequenas e médias empresas, a gente também atende a grande, mas o meu volume maior são de pequenas, médias e startups, elas têm uma preocupação na questão da tecnologia, né? Então, é uma faceta que se tem no mercado, uma lenda urbana, né, que a pessoa de 50+, ela não aprende tecnologia. Isso não é verdade, tá? Então, a primeira preocupação deles é a questão do letramento digital, vamos falar assim. Uma segunda preocupação é na flexibilidade de se trabalhar em equipe, né? Mas muitas vezes, Marina, essa dificuldade de se trabalhar em equipe, não sei a geração Y, entendeu? Ela também é dificultada, vamos dizer assim, uma empresa que tem um grupo seleto de colaboradores que é mais jovem e não sabe lidar com uma pessoa 50+. Então, veja, quando a gente fala que a liderança tem que ser treinada, o grupo que está lá e vai receber uma pessoa 50+ também, né? Então, em startups, por exemplo, que você tem uma liderança jovem, esse líder ele tem que aprender a lidar com essas várias gerações, né? Hoje em dia a gente fala de 5 gerações trabalhando juntos. Então, os software skills que estão aí e que qualquer Google que você fizer uma pesquisa vão trazer lá a questão de flexibilidade, de comunicação, de letramento digital, ele é comum para todos os públicos, para todas as gerações. Toda empresa vai procurar um funcionário, um colaborador competente que tenha esses software skills. Mas quando você vira a luz, coloca a luz em cima do profissional 50+, ele vai até mesmo ser um mais massacrado na hora da entrevista para explicar o que ele entende de tecnologia e o que ele sabe sobre os novos modelos de trabalho, né? Isso é muito simples de ser resolvida. Quanto às novas tendências, assim, novo é novo para todo mundo, né? É novo para quem é jovem, é novo para quem é 50+. Eu sempre gosto de brincar. Que a única diferença é que você ensina para uma geração Y de um jeito e às vezes para uma geração X de outra maneira, tá? Agora a gente precisa tomar cuidado que não é porque a pessoa está enquadrada numa classificação de geração X ou geração Y que ela tem exatamente o mesmo comportamento, certo? Não dá para falar isso. Se isso fosse verdade, a gente ia dizer que o comportamento, por exemplo, do Príncipe William seria o mesmo comportamento que a Beyoncé, porque eles são da mesma época. E não é, né, gente? Eu gosto de trazer esse exemplo para a gente tangibilizar aqui as coisas, né? Então, a grande dificuldade que há é derrubar a impressão errada que se tem sobre esse profissional. Ele tem muitas vantagens e as empresas que estão entendendo essas vantagens, sabendo trabalhar, não conflito de gerações, que eu não gosto de falar sobre isso. Eu sempre trago a abundância geracional. Essa empresa vai melhor. Muito legal. E eu trouxe essa questão justamente pela importância quando a gente fala de produtividade nesse tema, né? Eu separei alguns dados aqui para compartilhar com vocês, que é, por exemplo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, até 2050, o número de pessoas com 60 anos ou mais no mundo chegará a 2 bilhões. 2 bilhões, hoje a gente está em uma população muito grande. Além disso, as estimativas do IBGE indicam que em 2060, 25% da população brasileira terá 60 anos ou mais, ou seja, 1/4 do país. Então não dá para ignorar a população produtivamente, economicamente. E aí os insights da Cris ajudam muito a gente a entender para onde ir, né, Cláudia? E aí eu queria continuar um pouco dessa ideia de inclusão, de inserção tecnológica, porque seus perfis são online, as pessoas estão conectadas, essa ideia de que a internet não é para pessoas com 50 anos ou mais, 60 ou mais, que precisa de um letramento,
já passou, né? Eu não sei de onde vem isso, na verdade, porque se a gente pensar, foi a geração X que criou a internet. Isso não significa necessariamente que nós sabemos toda a tecnologia disponível, mas nós temos plena capacidade para aprender. Eu falo por mim mesma, aos 50 anos, começo da pandemia, na época da criação do site, eu não sabia o que é um WordPress. Não tinha ideia do que é um WordPress. O que é um template? O que é um WordPress? Não tinha ideia. Eu fui lá, procurei, descobri. Nós temos as ferramentas, nós temos a inteligência. Depois eu até falo sobre isso, um autor americano maravilhoso, que ele fala que a geração X ela tem uma inteligência que chama inteligência cristalizada, que é a soma de todas as nossas experiências. Por que se acredita que essa geração X não sabe usar tecnologia? Aí vem esse viés etarista que não chamam de tia do WhatsApp. Como se a geração X, isso engloba 50, 60 anos, só soubesse de tecnologia usar o WhatsApp. Eu não sei que viés etarista é esse. As mulheres da minha geração, elas não estão só no Instagram, não estão só no WhatsApp, elas são programadoras, são mulheres super antenadas com tudo, e se não souberem, elas vão procurar, elas vão tentar entender como funciona. Claro, isso depende da disposição, isso depende da vontade, do trabalho de cada uma, mas eu acho que é uma construção, como eu falei antes, eu acho que a gente tem que desconstruir vários vieses, vários mitos a respeito da minha geração. Falo minha geração, a geração da Cris, né, a geração X, que nasceu 64, 65. Tecnologia, a gente sabe. E só mais um dado para complementar, eu li faz um ano que o maior consumo de iPad nos Estados Unidos é acima de 60 anos. São os maiores consumidores de iPad. Isso significa que nós somos consumidores e temos esse potencial de consumo também. E não é para ver videozinho no YouTube, não é só para ver videozinho. Nós gostamos da tecnologia, nós incorporamos a tecnologia no nosso dia a dia. Nossa, muito interessante você ter trazido isso do potencial de consumo. Hoje eu estou na editoria de SG, mas passei muitos anos também cobrindo negócios e marketing. E anos atrás, quando eu tentei fazer uma pauta de como que as marcas estavam lidando com produtos e campanhas para pessoas com 50 anos ou mais, eu quase não achei casos interessantes. Ou eram produtos específicos, como, por exemplo, nutrição e outros mercados, mas assim, pouco se via pessoas de 50 anos ou mais nas campanhas. Isso tem mudado? Porque eu tenho percebido, por exemplo, discussões em relação ao uso de palavras como anti-envelhecimento e outros termos que a gente pode ficar horas aqui falando. A gente tem meia hora para falar sobre isso. Bom, vamos por parte. Essa parte do mercado de consumo é interessante porque existe uma reclamação geral. Quando eu comecei o perfil em 2019, eu sentia que era um tema muito sensível. Nenhuma marca me representa. Isso foi antes da pandemia. E, de fato, quando falava da pessoa 50 a mais, eu sempre brinco, era aquele comercial do peru assado no Natal, que a mulher estava... O homem estava com aquele suéter, eu não sei quem faz essa campanha, aquele Natal americano, o homem de 50 mais com suéter amarrado aqui, a mulher servindo o peru. 50 anos era isso. Eu acho que veio a pandemia e na verdade, essa discussão começou a ser colocada, né? As campanhas, quem nos representa. E aí você vai para um outro lado também. Determinadas marcas que ainda têm muita restrição em colocar mulheres 50 mais, elas buscam o estereótipo da mulher 50 mais, cabelo branco e magérrima. Então é muito interessante, isso não sou eu que falo, eu percebo pelas seguidoras, pelos comentários, para quem está dentro também das agências. Ainda se tem essa ideia, ok, vamos colocar mulheres e homens 50 mais não tem esse problema, mulheres 50 mais. E o que você coloca a mulher 50 mais? Necessariamente a de cabelo branco, magérrima. Você também vai para um outro estereótipo. Então existem mulheres de 50 mais que não estão nesse estereótipo. As marcas, eu acho que estão sim prestando muita atenção e essa anti-envelhecimento já foi cancelada, né? Não se coloca mais anti-aging, agora é pro-aging, enfim. Eu acho que tem uma construção, é uma construção. É uma construção longa e não é fácil, né? Porque as coisas mudam muito rápido e acho que uma coisa interessante que vocês duas trouxeram é que não dá pra gente ser tão homogêneo quando a gente fala de uma determinada caixinha da diversidade, né? As pessoas, elas não são iguais só porque elas têm 50 a mais ou porque elas são mulheres, então os desafios são muitos, né? E eu queria trazer para além dos desafios, quais são os benefícios quando a gente fala desse tema. Você falou, por exemplo, de inteligência emocional, o que mais que a gente pode trazer? A gente está falando de boas práticas, boas perspectivas. Eu começo? Cris?
Pode falar, Cláudia. Quando eu falo da inteligência, tem um autor americano que chama Arthur C. Brooks. Eu esqueci o nome do livro, depois eu até trago. Ele fala que depois dos 50 nós desenvolvemos uma inteligência cristalizada. Diz que até 20, 30 anos você tem uma inteligência chamada inteligência líquida. Você tem rapidez, percepção. Isso é natural, a gente vê quem tem essa geração de 15, 20 anos. Depois dos 50 você tem um poder de síntese muito maior. Ele diz que vão se cristalizando, na verdade, todos os insights que nós tivemos. Então, a pessoa 50 a mais, ela consegue olhar de cima e ter com essa inteligência cristalizada um poder de síntese maior. E isso é imprescindível, como diz a Cris, em liderança, em grupos. Grupos de 20, 30 que têm uma intolerância à frustração, alguns, a pessoa de 50 já não tem. Então eu acho que tem que se aliar a essa expertise dessa inteligência emocional, essa inteligência cristalizada, o poder de frustração, para saber compor numa equipe com pessoas mais novas. Isso é fato, uma pessoa de 50 anos, nós passamos por momentos de frustração, nós sabemos lidar com isso. E é um absurdo você desconsiderar isso na hora de contratar uma pessoa, toda essa nossa expertise, essa potência, essa carga que nós carregamos. Cris, quer complementar? Eu vou trazer na questão corporativa, né? Para o mercado de trabalho corporativo, segue essa mesma linha que a Cláudia está colocando, né? A empresa ela tem que valorizar esse seu colaborador. Então eu vejo, é muito comum no Brasil, principalmente, que o Brasil tem essa crença de que o jovem é que inova. As empresas elas investem em seus colaboradores até determinada idade. A gente sabe que isso acontece, né? Eu vim de mundo corporativo, isso era comum. Então, o que ela faz? A partir dos 40, 45 anos, ela começa a não trabalhar o seu colaborador. E aí esse cara vai sentindo, né, que está sendo relegado, está sendo deixado, e ele também, às vezes, tem um político em si, ele se acomoda. E perde ele e perde a empresa, porque esse conhecimento cristalizado, aqui no mundo corporativo a gente chama de conhecimento tácito, ele é primordial para a empresa, no momento de crise, no momento de urgência e até no dia a dia, né? Porque é como a Cláudia está falando, a gente é mais centrado, né? Nós, 50 a mais, somos mais tranquilos. E essa tranquilidade não é uma coisa de personalidade, tem também. Mas é uma coisa de caminho, de caminhar. Não é que o jovem nunca vai ser, ele vai ser, quando ele chegar na idade que a gente está, né? Outra coisa que as empresas acreditam que a gente precisa desconstruir, as empresas acreditam e a sociedade também, é que com 50 anos a gente não aprende mais nada. Não é que a gente não aprende tecnologia, a gente não aprende mais nada. Isso é uma lorota, isso é uma lorota. Tem estudos, inclusive, tem um em inglês que é bem famoso, que mostra que a gente com 50, o ser humano com 50 anos, ele está no ápice da sua cognição, está no ápice, e ele mantém esse ápice se ele continuar trabalhando a sua mente, ou seja, estudando, trabalhando, sendo ativo, até os 80, 90 anos. Então, gente, a gente precisa realmente tirar da frente toda essa zoada, esse ruído, né? Esse buzz que ficam falando e começar a olhar a coisa de acordo com como ela se apresenta hoje, né? Nasce menos pessoas no Brasil e a gente tem cada vez mais de vivendo mais. Quem acha que só vai conseguir mudar a partir da sua equipe jovem precisa pensar, porque o jovem hoje está no mercado aberto, ele não fica no Brasil. Ele vai tentar buscar uma atividade fora do país, né? Ele quer ser um nômade digital. Então, a empresa, minimamente, só por aí, ela já devia tomar cuidado, né? Eu acho uma pena ela abdicar, abrir mão desse seu talento que está dentro de casa, conhece a empresa, tem fit cultural, ajudou a criar, só porque ela não capacitou. Eu acho que tem que ter um trabalho da empresa em ter competências desenvolvidas para um quadro de colaboradores que hoje está no jovem adulto, né? Porque esse jovem adulto vai ser o 50 a mais do futuro, né? E se a empresa não faz, gente, eu vou falar para você que é 50 a mais, faça você. Procure outras bolhas, procure conhecimento de coisas que você não pensou em fazer, vai fazer um curso de palhaço, vai fazer um curso de teatro, começa a ver programas de televisão que você nunca viu, começa, sabe, aquele Largados e Pelados, vai lá, vai avaliar o que acontece, começa a sair um pouco da sua caixa para você chegar ao mundo de outras formas, né? Porque
Esse jovem de hoje, ele nasceu no mundo digital, né? Tudo tá ali, você vai falando com ele vai lá no Google dar uma olhada, né? E se ele não sabe o que é, ele não te pergunta, ele vai lá no Google dar uma pesquisada. A gente tem um pouco mais de educação no meio de uma reunião e a gente não para pegar o celular, porque a gente acha deselegante, eu acho deselegante. Então eu não vou fazer aquela pesquisa. O meu filho não acha, minha filha não acha nada deselegante. Ela não sabia, não queria atrapalhar a reunião, fui lá, cara dura, pesquisei, agora já estou sabendo, voltei e por aí vai. A gente também faz isso. O consumo da pessoa 45+, ele é um consumo digital, ele está realmente nas redes, como a Cláudia disse. Ele compra, né? 80% deles estão comprando digitalmente. Temos que mantê-los. Queria ampliar um pouquinho mais essa discussão, porque a gente está falando muito da pessoa de 50 e 60, mas o estudo está mostrando que essa longevidade é ainda maior, né? Eu estava pensando aqui, por exemplo, essa semana a gente recebeu aqui no estúdio da Exame, Mark Mobius, um dos pais aí do investimento no mercado emergente, ele tem 83 anos. A minha avó, que nasceu em 46, se ficar sem dirigir, acabou o mundo para ela. Meu avô também nasceu em 38, a hora que vê ele já está subindo no telhado. Então são pessoas extremamente ativas, né? E a gente está considerando aqui 50, 60, mas e quando a gente fala do 70, do 80, do 90? Uhum. Para onde vamos? Onde estão essas pessoas? Elas estão consumindo? Qual que é a percepção de vocês em relação a isso? Então, como diz a Cris, o Brasil é um país que valoriza os jovens. Se a gente mal fala daqui dos 50, 60, quanto mais 70, 80, 90. Mas isso é uma questão muito, muito local. Nos Estados Unidos, essa percepção é completamente diferente. 80 anos, existem grupos que saem, dirigem. Eu acho que o Brasil é muito cruel para a pessoa de 80 anos, por uma questão de mobilidade, segurança, enfim. Nos Estados Unidos, não. Eu acho que 70 a 80 anos, eles são... minha filha mora nos Estados Unidos, então eu tive o privilégio de verificar que lá, de fato, 80 anos eles estão no auge. E eu acabei de ler um livro muito interessante que chama Timoneiras. Eu gosto de ler esses livros, como você vê, eu sempre indico no perfil. Sim. E é uma psicóloga que ela fala que os 70 anos, exatamente como diz a Cris, a cabeça abre uma enormidade. E essa autora, que ela é antropóloga e escritora, ela fala que o que envelhece é um repertório engessado. Eu acho isso muito interessante. E você se vestir do não saber. Eu não sei. Então você se acomoda que você não sabe nada. Então você vai lá, você fica na sua casa vendo Netflix, você vai envelhecer de fato. Com 70 anos você vai estar no sofá sem fazer absolutamente nada. Não acho que isso que acontece aqui. Eu acho que está mudando. Eu vejo mulheres de 70, 80 que conversam comigo que estão no auge. E se vestir do não saber, de fato envelhece. Esse repertório, como diz a Cris, dribla o seu algoritmo. Dribla o seu algoritmo de Netflix, de vida, de Instagram, vai procurar novas pessoas, vai conviver com gente muito mais jovem do que você, vai entender o que está se passando. Eu acho que 70, 80, 90 anos, se você tiver uma mobilidade, que isso é uma outra questão também fundamental, essa questão física, não adianta a gente só falar da cabeça se a gente não tiver uma mobilidade, e no Brasil isso é uma questão muito séria. Estamos fadados a ficar no sofá? Não. Não tem condição. Não, né? não. Mulheres de 70 maravilhosas, causando. Essas mulheres de 70, gente, foram as primeiras feministas. Se a gente parar para pensar, no começo da década de 70, foram essas mulheres que foram lutar por direitos iguais, direitos trabalhistas iguais. Essas mulheres estão bombando. E a sua percepção, Cris? É exatamente essa. A gente fala 50 a mais, aí coloca todo mundo dentro do mesmo saco, né? Mas é isso, não há limite, gente. Não há limite. É aquela coisa de você não ser ageless, mas você ser ageful. Você tem consciência do seu corpo e da sua idade cronológica, mas você tem consciência do atual momento que você está vivendo, né? Você está no presente, você está vivendo hoje. Existem N coisas novas que estão bombando todos os dias, que há 10 anos a gente desconhecia ou era de difícil acesso para a gente. Portanto, para a gente também se abre um mundo de novas situações, novas possibilidades, né? E cada dia mais, em qualquer grupo de voluntariado que eu participo, ou das mulheres que vêm conversar comigo, eu vejo que, cara, a mulher de 50, 60, 70 hoje não é a mesma da de 70 de 10 anos atrás. Esse pessoal está ativo, esse pessoal quer consumir, esse pessoal quer participar ativamente da sociedade, ele tem opinião. Você viu agora nas últimas eleições, a quantidade de pessoas 50 a mais que votou, 60, 70, foi muito maior do que nos últimos, acho que 10 anos de eleição. Então,
O mercado precisa estar atento a isso, porque nós, seres humanos, nós, indivíduos 50, 60, 70, a gente está de olho e a gente critica, né? Eu, por exemplo, quando eu olho uma marca que não me representa, eu não vou falar com ela, não vou consumir dela, né? Eu quero coisas que me deixem jovem, porque a minha cabeça é uma cabeça jovem, né? Mas ridicularize, que não me coloque no escanteio, que não me coloque lá no cantinho, né? A roupa que eu vou comprar ali naquele cantinho. Então, somos ativos, somos senhores e sabedores do nosso conhecimento, do nosso tempo, e a gente quer estar up to date com tudo, com a economia, com o mercado de trabalho, com a sociedade, com a vida social, a gente quer ter mobilidade, a gente quer ser visto e reconhecido. É uma bandeira que a gente sempre vai ter que levantar. Posso só pegar o gancho da Claro. crise, isso em relação à marca? Concordo totalmente com você. E eu me lembro que no começo da pandemia tinha uma marca, eu não me recordo, que estava lançando um produto anti-aging e era Gisele Bündchen, a garota propaganda. Eu olhei, eu fiz assim, você não consegue se relacionar. Como é que você vai colocar Gisele Bündchen lançando um produto anti-aging? E não só eu percebo que tem esse movimento inteiro de mulheres, porque essas marcas vão para o extremo. Ela coloca a Gisele Bündchen, ela coloca a Jane Fonda. Ok, são dois ícones que já estão aí. A gente sabe que você vai olhar aquele creme, ok, não é ele que está deixando a Jane Fonda maravilhosa, nem a Gisele Bündchen. As mulheres de 50, 60, 70 mais, eu percebo claramente, elas querem olhar, né? A gente vai no scroll do feed do Instagram, você quer olhar uma marca e fala, opa, me relaciono com essa pessoa. Ela conversa com você. Eu acho que essas marcas que entendem isso e não colocam essas supermodelos, ela consegue entender, eu também não quero uma modelo esquálida, eu quero olhar e falar, opa, essa marca é bacana, essa marca é real, essa marca é transparente, ela entendeu o que eu preciso. Independente do que está lá, eu acho que é muito, muito intuitivo. Você vai comprar aquele produto, você vai acreditar que aquele produto está conversando com você. Eu acho que aí é o que a Cris falou, é importante entender o que essa mulher de 50, 60, 70, 80 quer. E não esquecendo que as mulheres de 70, 80 participaram da revolução sexual, da pílula anticoncepcional. Essas mulheres têm muita potência, né? A gente, infelizmente, está caminhando para os minutos finais. É um assunto super complexo, a gente poderia ficar horas aqui falando, super interessante, que a gente tem que trazer mais vezes. Mas eu queria, antes de finalizar, pedir para que cada uma de vocês trouxesse uma fala final, um insight, um complemento de algo que a gente poderia ter comentado. Cláudia? Bom, o meu seria para essas mulheres, como diz a Cris, que estão no mercado de trabalho, e se de 10 itens elas acham que elas só gabaritam 4, gabaritem 4 e vão encarando os 10. Eu acho que essa mulher de 50, quando eu falo 50 eu estou abraçando, sim, tá? Claro. Porque não dá para definir. Ela tem uma potência dentro dela muito grande. Eu sempre brinco e falo que nós somos a geração dos anos 80, que foi forjada nos anos 80, e a gente não tem medo das coisas, não deixa a idade te limitar. E muito pelo contrário, não deixa a idade limitar a sua percepção de você mesma. Vai de qualquer forma, porque nós somos muito potentes, nós somos muito corajosas também. Eu acho que não deixa a idade limitar, vai atrás. Se gabarita 4, encara e fala que vai gabaritar os 10. E Cris? Não, eu acho que eu vou fortalecer a Cláudia está falando. É o seguinte, a gente não pode deixar uma outra pessoa, ou um grupo de pessoas, limitar o que a gente tem vontade de ser e a gente tem vontade de fazer. Né? A vida não acaba aos 50, 60, na verdade ela começa. E você está ciente de tudo que você pode executar. E agora sabendo, né, que a sua cognição melhora aos 50 anos, é mais um motivo para você não parar. Né? Não se limitar ao Netflix, não se limitar ao sofá, não se limitar ao mesmo grupo de amigos. Não faça isso. Né? Vá atrás de se educar, vá atrás de novas competências, trabalhe com um grupo de pessoas diferentes, comece a se relacionar com o que você nunca se relacionou. Não precise buscar uma coisa que você não gosta, mas vá buscar uma coisa que você nunca se relacionou. Cuide do seu lifelong learning, né? Cuidar da mente, cuidar do corpo e da sua energia é muito importante. Então saia do seu muro, atravesse essa parede e venha mostrar do que você é capaz. Obrigada pela presença, Cláudia, Cris, muito obrigada, foi sensacional ouvir vocês.
Espero que a gente consiga conversar outras vezes aí, trazendo cada vez mais boas práticas e bons exemplos. E a gente fica então com os próximos painéis aqui do especial Agora que São Elas, uma parceria da Exame com a Ladas. Obrigada pela audiência e até a próxima.